Sejam todos bem-vindos à nossa Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Hoje vamos dar sequência ao nosso projeto Aulas Abertas no eixo temático Sustentabilidade, ODS, Agenda 2030 e COP30. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos um tema que é urgente, estratégico e que impacta diretamente o futuro da Amazônia. Internet e meio ambiente, caminhos sustentáveis da Amazônia, a conectividade no Pará e os desafios da inclusão digital e a COP30 que estamos vivenciando. Eu sou o professor Reinan Abreu, sou professor, pesquisador e atuante em governança pública com foco em inovação em políticas públicas. Hoje trago nesta proposta de aula aberta uma reflexão que se torna ainda mais relevante em um ano especial para todos nós aqui no Pará. Essa visibilidade para o Brasil e para o mundo, que é a COP30, sediada em nossa cidade. Este evento internacional coloca a nossa cidade, o nosso estado, no centro do debate global sobre sustentabilidade, mudanças climáticas e desenvolvimento. E uma das questões fundamentais que precisamos abordar é a conectividade na Amazônia. Já falamos isso, dessa importância da conectividade no mundo, no Brasil. Hoje queremos focar na Amazônia. O mundo é cada vez mais digital, acelerado, e a Amazônia não pode ficar de fora. Mas a pergunta que devemos fazer é: a internet será um motor de desenvolvimento sustentável na região ou um novo ou simplesmente um vetor de exploração? Tudo depende de como iremos moldar essa realidade. A conectividade pode ser um instrumento poderoso para fortalecer comunidades locais, ampliar a educação, democratizar o conhecimento e melhorar serviços essenciais, como, por exemplo, saúde, segurança e a educação, desde a básica até a de nível superior. Mas, ao mesmo tempo, se mal conduzido, pode aumentar a desigualdade digital, pode acelerar o desmatamento, pode fragilizar as populações tradicionais. Estamos em um momento decisivo e essa é a escolha que deve ser feita agora. É interessante destacar que o nosso objetivo neste momento aqui é provocar reflexões e apresentar caminhos possíveis para uma conectividade sustentável na Amazônia. Vamos discutir quais oportunidades e desafios da inclusão e como esta internet pode ser uma ferramenta de prevenção, preservação ambiental e desenvolvimento social, mas também um risco de exploração de dados, de recursos naturais, de apagamento cultural. Precisamos entender que o acesso digital não é apenas uma questão de infraestrutura, mas também de educação, segurança, soberania e preservação ambiental. A internet deve ser o serviço das pessoas e do meio ambiente, e não o contrário. Com a realização este ano da COP30 em nossa cidade, temos uma oportunidade única de trazer esse debate para o centro de políticas públicas, não somente discutir a questão do clima. Como podemos garantir uma conectividade que respeite os saberes ancestrais da Amazônia, por exemplo? Como incluir a população ribeirinha e indígena sem comprometer as suas tradições? Perguntas chaves, perguntas importantíssimas. Como evitar que grandes corporações explorem indiscriminadamente nossos dados e territórios? O que discutiremos hoje não é apenas uma questão técnica ou tecnológica. É uma questão de justiça social. É uma questão ambiental e cultural. Vamos juntos refletir, provocar sobre qual o futuro que queremos construir para a Amazônia conectada. E este projeto da Escola de Governança, Aulas Abertas, onde nós temos um eixo temático específico, inicia, né, e vamos dar sequência em outros. Agora ao nosso primeiro ponto: internet e meio ambiente na Amazônia. Colegas, sem acesso à informação não há inclusão. Sem inclusão não há desenvolvimento sustentável. Vamos refletir. Levar a internet para a Amazônia é um avanço ou um risco para os povos tradicionais, por exemplo?
A conectividade na Amazônia ainda é um desafio devido à vastidão da floresta, temos que reconhecer, e a falta de infraestrutura. Projetos como o Norte Conectado e o uso de satélites de baixa órbita buscam levar a internet a comunidades isoladas, abrindo caminhos para educação, saúde e preservação ambiental. Mas vamos aprofundar a nossa discussão. Vamos analisar um dos maiores desafios contemporâneos para o desenvolvimento sustentável, a chamada conectividade digital. A frase que destaco nesse material, ela é bastante provocativa. Sem acesso à informação, não há inclusão. Sem inclusão, não há desenvolvimento sustentável. Gente, isso nos faz refletir sobre uma questão essencial. E a resposta para essa pergunta é complicada. Ela gera desafios, gera opiniões diversas. Ela não é simples. Ela envolve avanços tecnológicos, desafios estruturais, impactos sociais profundos. Então, eu convido a vocês a fazer uma provocação. Vamos entender melhor esse contexto. Vamos enxergar a Amazônia e o seu território digitalmente desigual. A Amazônia Legal, por exemplo, ocupa quase 60% do território brasileiro. Mas quando conversamos em conectividade, encontramos um cenário de grande desigualdade digital. A nossa referência é o IBGE. Em 2022, apenas 55% dos domicílios da região norte tinham acesso à internet, enquanto no sudeste, o grande centro, esse número ultrapassava 80%. Então, se pensarmos no Brasil como um organismo, podemos dizer que a internet flui como sangue da informação e do conhecimento. Mas a Amazônia, esse fluxo é interrompido por barreiras físicas, econômicas, tecnológicas. A grande floresta e sua densidade, a falta da infraestrutura de telecomunicações e seus altos custos de instalação e manutenção. Não adianta ter e não ter condições de manter. Dificultam o acesso da conectividade. Mas o que isso significa na prática? Bem, o resultado está aí. Milhares de crianças ribeirinhas não têm acesso ao ensino remoto. Que comunidades indígenas não podem denunciar crimes ambientais em tempo real. Que hospitais de municípios isolados não fornecem telemedicina. Mas, por outro lado, essa falta de acesso também significa que muitos povos tradicionais conseguem manter sua cultura diante da influência digital e das ameaças da globalização predatória. Veja, é muito importante ter a maturidade do olhar, de entender o ponto de vista de cada lado. É essencial essa leitura, porque daí fugimos de rótulos, fugimos de conclusões sem um fundamento, sem entender um diagnóstico local da situação. A conectividade como ferramenta para conservação e desenvolvimento sustentável, a conectividade, ela pode sim ser uma ferramenta de desenvolvimento, mas para isso é preciso garantir que seja inovador, de forma ética, inclusiva e planejada. Temos sempre pautado esse pilar, ética, inclusão e planejamento. A internet, ela possibilita todos esses avanços inovadores, por exemplo, na educação, saúde, economia e proteção ambiental. Mas vamos lá. Um exemplo claro são as redes de monitoramento ambiental comunitário, onde indígenas e ribeirinhos utilizam drones. Outro ponto interessante nessa pesquisa que nós fizemos, muitas comunidades passaram a vender seus produtos diretamente pela internet, eliminando intermediários e garantindo maior renda e autonomia. No setor da saúde, vemos o avanço da telemedicina, salvando vidas, permitindo que especialistas em grandes centros atendam pacientes em áreas remotas, transferindo os deslocamentos e ampliando o acesso a tratamentos médicos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Essa realidade é visível, é concreta. Então, por que ainda há tantos obstáculos para que essas soluções sejam mais amplamente utilizadas?
Por que não há um investimento maior? Por que nós não sabemos que essas ações estão acontecendo? Os desafios estruturais e as iniciativas inovadoras, né? A resposta está nos desafios estruturais. A vastidão da floresta, como eu já falei, suas dificuldades de logística, né? A falta de investimento contínuo em infraestrutura digital, principalmente, criam barreiras para essa inclusão. Ou seja, aqui eu tenho barreira que dificulta a inclusão digital na Amazônia. Por isso, algumas iniciativas vêm sendo inovadoras para superar essas dificuldades. Projeto Norte Conectado, dá uma pesquisada, vamos colocar o link disponível lá na plataforma. Esse projeto prevê a instalação de cabos de fibra óptica subfluviais pelos principais rios da Amazônia, garantindo internet de alta velocidade para comunidades isoladas. Esse sistema aproveita os cursos de água natural da região para reduzir custos e impactos ambientais. Um outro, satélite baixa órbita, né? Como o Starlink. Está vindo agora uma poderosa concorrente chinesa. Essas empresas privadas, elas têm satélites lançados já em órbita para oferecer internet de alta velocidade, até mesmo nas áreas mais remotas da floresta. Recentemente, o governo recebeu várias antenas para as escolas. Isso possibilita que escolas, hospitais e lideranças comunitárias tenham acesso à informação e serviços essenciais. Mas, gente, aqui surge um questionamento. Somente essas tecnologias são suficientes? Outro lado interessante. Quem controla essa conectividade? Como garantir que essas ferramentas sirvam às comunidades locais e não se tornem apenas novos meios de exploração? Ponto, checkmate. Já estamos vendo isso, né? O uso indevido. Então, é preciso conhecer, identificar. O grande desafio, né, é uma inclusão digital sustentável e respeitosa. A conectividade, quando rompeu seu planejamento e respeita as realidades locais, pode ser um instrumento de dominação e exploração. E isso causa o quê? Enfraquece cultura, facilita o avanço predatório de grandes corporações sobre o território indígena, quilombola, ribeirinho. Se, por um lado, a internet pode ser usada para denunciar crimes ambientais e dar voz às comunidades, por outro, também tem sido facilitador de extração ilegal de recursos, de especulação fundiária. Portanto, precisamos garantir que esta inclusão ocorra de forma sustentável, alinhado às necessidades da Amazônia. E aí, eu vou destacar alguns pontos da nossa pesquisa e que será disponível na plataforma, lá na biblioteca virtual e na videoteca. Políticas públicas que garantem o acesso democrático à internet, respeitando a cultura local. Ponto 1. Educação digital para que as comunidades aprendam a usar a conectividade como ferramenta de fortalecimento. Infraestrutura sustentável, evitando impactos negativos ao meio ambiente. Regulamentação que impede que a conectividade seja explorada por interesses externos à região. Esses elementos chaves, né, hoje nós vamos citar e na sequência das nossas aulas abertas nós vamos explorar. E vamos estar trabalhando o PPA Municipal de 2026 para que os gestores municipais tenham... Essa pergunta é para cada um de nós. A quem essa internet está servindo? Quem está ganhando? Quem está perdendo? O futuro da conectividade na Amazônia ainda está sendo escrito. E ele pode seguir dois caminhos: ser uma ferramenta de justiça social e preservação ambiental, ou mais um instrumento de manipulação, de exploração da desigualdade. A escolha está em nossas mãos. Nós somos servidores públicos que trabalhamos para a sociedade. Então, nós temos essa responsabilidade também de passar a informação, de garantir a informação e de apresentar resultados. Agora vamos aprofundar nossa reflexão sobre a inclusão digital e os desafios da conectividade na Amazônia. Antes de tudo, quero que vocês observem uma imagem. Nela, vemos um mapa que destaca o acesso da internet na Amazônia, comparando com as outras regiões do Brasil. Veja, podemos perceber que há um vazio digital.
áreas onde a internet não chega ou tem qualidade extremamente precária. É aqui que surge uma pergunta provocativa. Conectar-se significa inclusão ou vulnerabilidade? Se por um lado a internet pode levar desenvolvimento, acesso à informação e oportunidades, por outro, ela também pode expor as populações tradicionais a riscos, como a exploração econômica, a perda da cultura e a disseminação de desinformação. Por sinal, desinformação é um grande gargalo que vivemos hoje. E temos também como pauta, nos nossos eixos temáticos, trabalhar a má comunicação, a desinformação e as fake news. E muito fruto também que está ligado com a internet. Mas vamos entender melhor essa dinâmica, voltando aqui sobre o acesso da internet da região norte. Hoje os números mostram uma dura realidade. Apenas 55% dos municípios, como eu já havia falado, segundo o IBGE, têm acesso à internet. Isso em 2022, ou seja, não faz muito tempo. E olha que nós falamos sempre da velocidade da transformação digital. Comparando com o Sudeste, essas taxas ultrapassam 80. Então vamos lá. Em muitas comunidades ribeirinhas e indígenas, o acesso ocorre de forma intermitente, baixa qualidade. Já nos grandes centros urbanos da própria Amazônia, a conectividade é mais acessível, mas ainda existem desafios dessa infraestrutura. Essas oscilações, o seu alto custo de pacote de dados. Isto significa que grande parte da população amazônica ainda está digitalmente restaurada, o que impacta diretamente a respeito desse acesso a direitos fundamentais, como educação, saúde e oportunidades econômicas reais. Aqui queremos destacar a exploração. Mas por que isso acontece? Barreiras estruturais e sociais para a conectividade, seus desafios dessa conectividade na Amazônia, ela não é apenas tecnológica, já falamos isso, já mostramos isso. São também econômicos. E aí, quando eu falo de econômico, eu já passo para cultural e social. Entre as principais barreiras, podemos destacar a nossa territorialidade, distâncias e geografia excluída, a floresta densa, os rios, dificuldade de logística, complexidade de instalação, de equipamentos, alto custo, investimento para levar a internet a áreas remotas, gente, é muito elevado. As operadoras, elas não consideram economicamente viável expandir suas redes para comunidades isoladas. E aí, o governo, através de programas, tenta levar essa conectividade, fazer esse investimento. A falta de formação digital tem sido um grande problema. Mesmo quando chega a internet, muitas pessoas não sabem como utilizar a forma produtiva, seja para acessar serviços públicos. Aqui entra a educação. E aí, educação, eu tenho oportunidades de trabalho. Um elemento chave são os riscos culturais e sociais. Porque o contato direto com a internet, sem mediação, pode impactar, tem impactado a qualidade dos povos tradicionais, expondo as ameaças como exploração comercial, fake news, perda de identidade cultural. A questão que devemos fazer é como garantir que essa inclusão digital aconteça de forma sustentável, respeitando os modos de vida locais. Temos 2 vídeos na biblioteca pertinente a essa parte econômica, comercial. Por exemplo, o comércio digital, ele tem possibilitado que empreendedores amazônicos acessem mercados globais, sem precisar sair das suas comunidades. Plataformas como o Amazônia Hub, Origens Brasil, conectam pequenos produtores e consumidores conscientes, garantindo uma relação comercial justa e sustentável. Isso tem transformado setores como o artesanato indígena, a produção de biojoias, a venda de alimentos orgânicos e produtos da sociobiodiversidade amazônica. Além disso, é importante destacar que há um movimento crescente em torno da bioeconomia, que utiliza recursos naturais da floresta de forma sustentável para criar produtos de alto valor agregado. Eu quero destacar o que o Startup Pará vem fazendo. Cosméticos naturais produzidos com ingredientes amazônicos, farmacos e alimentos derivados da biodiversidade local,
aplicativos de rastreabilidade garantindo que produtos sejam extraídos de forma sustentável e respeite as cadeias produtivas. Ou seja, a conectividade, quando bem utilizada, pode ser um motor de desenvolvimento sustentável para a nossa Amazônia. Mas precisa ser acompanhada de políticas públicas. Reforço, políticas públicas sérias que protejam os pequenos produtores, protejam as comunidades e valorizem a cadeia produtiva regional. E é importante fortalecer o tema educação ambiental digital. A sua sensibilização global deve ser um ponto fundamental. E o uso dessas plataformas para disseminar conhecimento ambiental, elas são muito importantes. Hoje, a internet nos permite educar e sensibilizar as pessoas ao redor do mundo sobre a importância da preservação na Amazônia. E algumas iniciativas já trazem isso de forma inovadora. Por exemplo, plataformas de cursos online sobre sustentabilidade que ensinam boas práticas ambientais para diversos públicos, projetos de realidade virtual como a Amazônia 4.0, que cria experiências imersivas para que pessoas de qualquer lugar do mundo conheçam a floresta sem precisar estar fisicamente nela, redes sociais como ferramentas de mobilização global, permitindo que campanhas ambientais alcancem milhões de pessoas rapidamente. E aqui eu quero fazer um exercício rápido com vocês. Quem aqui já encontrou alguma campanha sobre meio ambiente nas redes sociais? Coisa rápida. Pense sem o impacto disso. Pequenas ações digitais podem gerar grandes movimentos de conscientização. Por exemplo, campanhas como hashtag Amazônia Viva, hashtag Action for Amazon. Essas campanhas viralizaram e mobilizaram milhões de pessoas, levando temas ambientais para a mídia internacional e pressionando o governo local e empresas para adotar políticas mais sustentáveis. Então, fechando este bloco, uma pergunta: qual o futuro da conectividade da Amazônia depois disso? A inclusão digital na Amazônia ela não pode ser um processo descontrolado, baseado apenas nos interesses do mercado. Ela deve ser pensada como parte de um projeto maior do desenvolvimento sustentável e inclusão social. Afinal, a internet pode ser tanto um caminho para o fortalecimento das comunidades, quanto um fator de vulnerabilidade e exploração. Os desafios que temos diante de nós é garantir que a inclusão digital ocorra de maneira ética, sustentável e respeitosa. Esse bloco eu fecho deixando uma pergunta. Estamos preparados, enquanto servidores, para garantir que a internet na Amazônia seja um instrumento de desenvolvimento e não uma nova ferramenta de exploração? Eu quero reforçar essa provocação, porque a resposta a essa questão depende de todos nós, pesquisadores, educadores, gestores públicos, cidadãos preocupados com o futuro da floresta, com o futuro dos nossos povos tradicionais, com o nosso futuro. Porque não é, eu vivo aqui na região metropolitana que eu estou isento dos impactos que estão acontecendo nas comunidades tradicionais. E, principalmente, quando eu represento o nosso Estado enquanto servidor público, enquanto servidor que tem a missão de promover. Agora vamos falar sobre a conectividade, né, e o seu poder para a preservação ambiental. O papel da tecnologia no combate desse desmatamento tem sido muito importante. Não se pode proteger o que não se pode ver. Eu acredito que essa frase resume um dos maiores desafios da preservação ambiental. A dificuldade de monitorar e agir rapidamente contra crimes ambientais tem sido um grande gargalo, um grande desafio. Felizmente, a tecnologia tem nos dado olhos digitais, permitindo que vejamos e possamos combater a destruição antes que seja tarde demais. Agora, neste tópico, eu gostaria de destacar como os satélites, sensores e a inteligência artificial revolucionaram o monitoramento ambiental e estão ajudando nessa preservação do ecossistema da Amazônia. Além disso, também queria chamar a atenção para trazer para o debate porque, mesmo com tanta tecnologia disponível, esse desmatamento continua acelerado, né? Onde está o X da questão? O poder do monitoramento ambiental
com tecnologia, ele é essencial. Vivemos uma era de conectividade que esses sensores remotos, satélites, inteligência artificial vem sendo usado com primórdios, né, para detectar desmatamento ilegal, incêndios florestais, mineração predatória em tempo real. Aqui no Brasil, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, opera sistemas poderosos como o DETER, PRODES, né? O DETER é um sistema que gera alerta diário de desmatamento, permitindo ações rápidas das autoridades. O PRODES, ele monitora e quantifica anualmente o desmatamento da Amazônia Legal. E assim, ele fornece dados consolidados. Além disso, temos iniciativas como Mapa Biomas Alerta, que permite análise detalhada de mudanças do uso do solo por meio de imagens de satélite de alta resolução. Mas essa tecnologia, ela vai além dos satélites. Hoje temos drones e sensores remotos que estão sendo usados para patrulhamento de áreas de difícil acesso. Sensores conectados à internet captam mudanças de temperatura, umidade e presença de fumaça, que auxilia nessa preservação dos incêndios florestais, que tem sido um grande problema, né? Mas aí vamos pensar, vamos fazer uma pergunta reflexiva. Se temos tanta tecnologia para monitorar o meio ambiente, por que este desmatamento ainda cresce? E cresce aceleradamente. Parece que ele cresce proporcional ao avanço da tecnologia. Os aplicativos e plataformas de denúncia tecnológico também permite que qualquer cidadão se torne um fiscal ambiental. Mas os aplicativos de denúncia, como o do Mapa Biomas Alerta, iniciativas de ONGs, oferecem um canal para denunciar crimes ambientais em tempo real. Então, eu tenho o tempo da denúncia, eu tenho o tempo da operação. Um exemplo, o Alerta Mapa Biomas permite que uma denúncia de desmatamento seja feita a partir do celular, incluindo imagens de satélite e localização exata da atividade ilegal. Isso gera evidências que podem ser usadas pelos órgãos ambientais e pelo próprio Ministério Público. Então, precisamos reforçar a importância dessas plataformas, pois aumenta a transferência na gestão, envolve a população na proteção e falar sobre boas práticas no uso dessa tecnologia. Por exemplo, drones no combate ao desmatamento em alguns estados da Amazônia. Drones fornecidos com câmeras térmicas estão sendo usados para flagrar desmatadores em tempo real. Isso tem ajudado muito a identificar os responsáveis antes que o dano ambiental seja irreversível. Um exemplo 2 que pesquisamos, tem sido o uso da IA para analisar desmatamento. Empresas e ONGs têm utilizado inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados ambientais, detectando padrões de desmatamento que passariam despercebidos. Um exemplo 3, que eu achei bastante interessante, é a conectividade para as comunidades locais, comunidades indígenas e ribeirinhas, que estão recebendo apoio tecnológico para monitorar suas terras com dispositivos conectados e fortalecer a proteção territorial e a denúncia de invasão. Todos esses exemplos, nós vamos colocar o material e as referências lá na plataforma. Terminou a aula, você pode consultar lá na nossa biblioteca. É interessante que neste tema que estamos abordando agora, o monitoramento ambiental digital, é preciso dizer que ele é uma revolução no combate ao desmatamento. Temos tecnologias de satélites, inteligências, sensores artificiais, plataformas de denúncias, mas sem ação não basta. Se queremos preservar nosso bioma, precisamos fortalecer a fiscalização, acreditar, provocar que as políticas ambientais sejam sólidas e principalmente desengajadas com a sociedade. A tecnologia nos dá ferramentas que cabe a nós usá-las para proteger o que ainda temos. Com isso, uma pergunta para a gente fechar esse bloco. Com toda essa tecnologia disponível, como podemos cobrar ações mais eficazes
das autoridades para garantir um futuro sustentável. Já falei, criar políticas ambientais sólidas, engajar a sociedade. De que forma nós estamos provocando essa participação? Porque a tecnologia é ferramenta, mas quem usa a ferramenta somos nós. Então, essa tecnologia aí disponível, ela nos permite cobrar ações mais eficazes das autoridades para garantir esse futuro sustentável, porque futuro sustentável não pode ser um discurso, é uma ação. E essas políticas sólidas, engajadas, são o caminho, principalmente quando nós a utilizamos. No próximo tópico, nós vamos falar sobre ameaças da conectividade na Amazônia. Quando pensamos em conectividade, geralmente imaginamos progresso, acesso à informação e desenvolvimento. No entanto, essa expansão tecnológica também traz desafios e impactos significativos para um dos nossos... Puta que pariu. Tá gravando. Cansada. Agora vamos falar sobre as ameaças da conectividade na Amazônia. Quando pensamos em conectividade, geralmente imaginamos progresso, acesso à informação e desenvolvimento, voltando àqueles 3 pilares que eu falei no início. No entanto, essa expansão tecnológica também traz desafios e impactos significativos para um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Neste tópico, vamos falar sobre 4 grandes ameaças. Vamos lá. A colonização digital e a exploração de dados. Os riscos dessa mineração de criptomoedas, por exemplo, o impacto ambiental da conectividade e o chamado greenwashing digital das Big Techs. Então, vamos por ponto. Vamos iniciar sobre a colonização digital e essa tão falada exploração de dados, esse comércio dos dados. A Amazônia não é apenas rica em biodiversidade, mas também em dados. Dados sobre clima, biodiversidade, geografia, população indígena, conhecimento tradicional, bioma. Com o avanço da conectividade, grandes empresas de tecnologia e pesquisa internacional estão coletando uma grande quantidade de informações sobre nossa região. O problema aqui não é apenas uma coleta simples de dados, mas o que tem de acesso e permite a essas informações para a economia, para os avanços. E como toda essa pesquisa de dados estão sendo usadas ou vão ser transformadas. Muitas vezes esses dados são extraídos sem consentimento das licenças locais e sem qualquer benefício direto à nossa região. Não vou entrar aqui nas questões das patentes e daquelas situações que vira e mexe encontramos na internet. Mas eu quero destacar que se trata de um processo semelhante ao que ocorreu na colonização tradicional. Um fluxo de recursos, neste caso, de informações que sai da Amazônia sem gerar desenvolvimento real para os nossos povos tradicionais. As comunidades locais, que deveriam ser as principais beneficiadas pelo uso desses dados, acabam sendo marginalizados, sem conhecimento sobre a medicina natural, sobre o manejo florestal e sobre a própria preservação. E todo esse contexto é absorvido por grandes corporações e depois vendido. É interessante que tudo isso sai sem o devido reconhecimento e sem políticas de proteção à propriedade intelectual. Então, gente, nós, enquanto servidores, temos que nos enxergar nesse contexto e nos perguntar como garantir a conectividade na Amazônia, que ela seja usada para empoderar seus habitantes, beneficiar o Estado e revisar esse conceito exploratório. Eu passo para o segundo ponto, que é uma sequência. Já eu trato os riscos de mineração de criptomoedas e o impacto ambiental. Esse problema ele é muito grave e ele vem crescendo nos últimos anos. A mineração das criptomoedas tem sido um gargalo na economia. Com o avanço dessa conectividade e da energia mais acessível em algumas regiões da Amazônia, há um aumento de fazendas de mineração de Bitcoin e outras moedas digitais, especialmente naquelas áreas, naqueles pontos mais remotos. A mineração de criptomoedas consome uma quantidade absurda de energia elétrica, gerando um impacto ambiental significativo, devastador.
Então, para você ter uma ideia, uma única transação de Bitcoin pode consumir tanta energia quanto uma casa por vários meses. E esses vários meses está entre 7 e 10. Tem um link do material para você pesquisar. Mas de onde vem essa energia? Muitos dos casos das usinas. Então, quando falamos de conectividade na Amazônia, precisamos pensar: essa expansão tecnológica é interessante para quem? Para o desenvolvimento sustentável da região ou para enriquecer grupos que degradam o meio ambiente? Olha só, temos aqui uma lacuna das Big Techs, que é uma ameaça que precisamos abordar. O greenwashing digital praticado pelas grandes empresas de tecnologia. E não, o que é isso? Muitas empresas de tecnologias gostam de dizer que são sustentáveis, que suas operações são verdes e que estão ajudando a preservar o meio ambiente. Mas quando analisamos mais de perto, a realidade nem sempre corresponde ao discurso. E aí precisamos citar empresas como Google, Amazon, Microsoft, Facebook, constroem enormes centros de dados na Amazônia para armazenar e processar informações. Elas dizem que utilizam energia renovável, mas muitas dessas instalações contribuem para o desmatamento indireto. E não somente indireto, direto mesmo, seja pela demanda da sua infraestrutura ou pelo papel da pressão sobre os recursos hídricos na região. Além disso, algumas dessas empresas financiam projetos ambientais apenas para melhorar sua imagem, sem um compromisso real com a conservação. Isso é chamado de greenwashing, quando uma empresa promove uma falsa sustentabilidade para parecer ecologicamente responsável, enquanto suas ações reais continuam prejudicando o meio ambiente. E aqui, mais uma vez, fica a provocativa. Nos cabe uma reflexão importante. Como diferenciar iniciativas tecnológicas que realmente são sustentáveis e que apenas estão usando a Amazônia para se promover? Agora eu quero mostrar para vocês essa imagem da floresta amazônica e essa correlação com a conectividade. É importante essa visualização porque ela traz a floresta amazônica ao lado de um centro de dados. Essa imagem ela representa um paradoxo. De um lado temos a natureza intocada, essencial para o equilíbrio do planeta, e além disso temos o avanço tecnológico que pode tanto proteger quanto destruir essa mesma natureza. Gente, essa proximidade nos força a refletir sobre o caminho que estamos trilhando. Será que a conectividade e o avanço tecnológico serão usados como ferramentas para conversar e desenvolver a Amazônia de forma sustentável? Ou permitirão que novas formas de exploração digital se sobreponham aos direitos da comunidade e o equilíbrio ecológico? É um ponto interessante, porque conectividade com responsabilidade fundamenta o que estamos discutindo hoje e nos mostra que essa conectividade da Amazônia não é apenas uma questão de progresso, mas também de responsabilidade. Temos o dever de garantir que a tecnologia seja usada para fortalecer as comunidades locais, preservar o meio ambiente e estimular a exploração digital. Isso significa criar regulamentações que protejam os dados amazônicos, combata essa mineração ilegal de criptomoedas, exige a transparência das Big Techs e, principalmente, ouvir a população que vive na floresta, todas as nossas comunidades. Essa conectividade ela pode ser uma aliada da Amazônia, mas apenas se for acompanhada pelas políticas públicas. E políticas públicas eu tenho que fiscalizar, regular. É interessante que a participação da sociedade esteja nesse contexto. E aí, esse bloco eu encerro com uma pergunta. Como podemos transformar esta conectividade em um motor de desenvolvimento sustentável e não em mais uma ferramenta de exploração? Agora vamos falar sobre o papel das comunidades locais e os nossos povos indígenas nesta era digital.
Ao longo desta apresentação, falamos sobre as ameaças da conectividade na Amazônia, desde a exploração de dados até o impacto ambiental da tecnologia. Agora é essencial olharmos para um aspecto fundamental, o protagonismo dessa comunidade, desses atores locais, que são os nossos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, nesse cenário digital amazônico. Muitas vezes, uma narrativa sobre a Amazônia coloca seus habitantes apenas como visitantes das grandes transformações tecnológicas. Mas a realidade ela é bem diferente. Os nossos povos indígenas e nossas comunidades tradicionais beneficiam-se da conectividade como uma ferramenta de resistência, autonomia e defesa de seus territórios. E é sobre isso que eu gostaria de pautar com os nossos alunos servidores e que essa pauta possa ser levada através dos seus órgãos às suas comunidades. Bem, os povos indígenas utilizando a internet para defender seus territórios como uma expansão de acesso à internet. Muitas comunidades indígenas passaram a usar as plataformas digitais para denunciar invasões, desmatamentos ilegal e exposição de direitos humanos. É interessante também destacar o fomento à educação, ao acesso à educação. Aí eu cito o ODS 4, que é educação de qualidade para todos. Antes as denúncias levavam-se semanas para chegar aos órgãos competentes. Hoje, um vídeo gravado com um celular, por exemplo, pode alcançar o mundo em poucos minutos. Casos emblemáticos mostram como a conectividade tem sido uma ferramenta poderosa. E aí eu vou citar algumas experiências. Por exemplo, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, ela utiliza redes sociais para denunciar ameaças ambientais e mobilizar internacionalmente. Ou seja, ela provoca, através da comunicação correta, ela provoca esses resultados. Ela não somente consegue fazer uma denúncia, ela consegue o acesso, ela consegue o retorno. Lideranças indígenas como os Taxis Turi e a Sônia Guajajara, que hoje ocupa um cargo no governo, eles utilizam plataformas digitais para dialogar diretamente com a sociedade e iniciar entre governos e empresas um diálogo salutar. É importante destacar que o monitoramento via drones e GPS foi contratado por algumas comunidades para vigiar seus territórios e coletar evidências contra invasores. A internet, nesse caso, ela é um instrumento que permite que esses povos amplifiquem suas vozes, que antes eram muitas vezes silenciadas ou ignoradas. Mas nós testemunhamos que essa luta não é fácil. Assim como têm usado a tecnologia para proteger suas terras, eles também enfrentam ataques virtuais, fake news e tentativas de descredibilização das suas pautas. Isso nos leva a uma reflexão importante. Como garantir que essa conectividade continue sendo uma ferramenta de defesa e não mais um instrumento de exploração? Eu acredito que é a terceira vez que eu falo isso, porque esse é um ponto importante do nosso diálogo, é um ponto importante do nosso trabalho. Agora, partindo deste instrumento, vamos falar das experiências de resistência digital e ativismo ambiental. Além da defesa dos territórios, essas comunidades, tanto indígenas como ribeirinhas e as quilombolas, têm iniciativas interessantes criadas para fortalecer sua identidade e cultura no mundo digital. Vejamos alguns exemplos dessa resistência digital que está evoluindo na Amazônia. Primeiro, a produção do conteúdo digital. Povos indígenas hoje estão criando seus próprios podcasts, canais no YouTube e perfis em redes sociais para contar suas histórias, divulgar sua cultura e desmistificar estereótipos sobre a vida na floresta. Um exemplo é a mídia índia, com um coletivo de comunicadores indígenas que produz um material fantástico. São reportagens, documentários, microvídeos sobre a realidade dos povos originários. Temos também aplicativos de prevenção linguística. Algumas etnias estão desenvolvendo plataformas para registrar e ensinar suas línguas que correm o risco de extinção. O povo Guarani, por exemplo, criou um dicionário digital para ensinar sua língua às novas gerações. Aí eu parto para o ODS 4, educação. E essa educação de qualidade eu remeto à formação digital. Projetos como o Indígena Online possuem comunidades
capacitados para usar a internet de forma estratégica, correta, ensinando desde a segurança digital a estratégias de mobilização social. Gente, essas ações mostram que a conectividade usada de forma correta fortalece a cultura e a autonomia dos povos indígenas, desde que seja usada de forma, aí eu volto para aquele pilar, crítico, consciente, reflexivo, promover a consciência crítica. E dentro disso, não basta falar, nós temos os desafios. A falta de acesso a essa infraestrutura correta de internet, de qualidade, continua sendo um problema. Mas nós já temos estudos do benefício que ela traz. E muitas comunidades dependem dessas iniciativas próprias ou de parcerias para se conectarem. E partindo para a conexão, aí eu entro a conectividade como ferramenta de autonomia, né? É importante destacar que essa conectividade não se deve ser apenas um meio de denúncia, mas também um instrumento para o desenvolvimento sustentável e a autonomia das comunidades, né? Então, quando falamos sobre inclusão digital na Amazônia, precisamos pensar além do acesso à internet. É necessário garantir que as comunidades tenham o controle sobre como esta tecnologia será utilizada. E o que isso significa? Vamos lá. Garantir acesso à internet de qualidade, mas sem comprometer os modos de vida tradicional. Criar políticas públicas para proteger o direito digital dos povos indígenas. E quando eu falo povos indígenas, eu estendo a toda a sociedade, incluindo a proteção de seus dados e conhecimento dos ancestrais. Um outro ponto interessante, estimular iniciativas locais de empreendedorismo digital, permitindo que as comunidades desenvolvam projetos próprios de educação, comércio, e aqui eu destaco, um comércio justo, um turismo sustentável. Nós não podemos negar os benefícios que o modelo econômico possa levar a essas comunidades. É interessante destacar que a tecnologia pode ser uma aliada. Ela não pode ser uma aliada, ela é a aliada poderosa para ser utilizada com respeito à cultura, ao conhecimento tradicional e às necessidades das populações locais. Bem, é interessante agora fazer um ponto de conclusão para este primeiro tema da conectividade para a autodeterminação. Gente, o futuro dessa conectividade, ela precisa ser construída com os povos, enquanto participantes, mas não sobre eles, né? Eles precisam estar incluídos. Eles já estão usando uma tecnologia para resistir, inovar e fortalecer suas comunidades. E aí o nosso papel? O nosso papel, enquanto sociedade, enquanto servidor público, é garantir que essa conectividade seja um instrumento de empoderamento e não de opressão. Temos uma provocação que eu me faço sempre, provoco a minha equipe e provoco o staff da gestão pública. A tecnologia pode salvar a Amazônia? Ou são as comunidades que, com sua sabedoria ancestral e suas estratégias digitais, podem ensinar ao mundo como salvar o planeta? São muitas comunidades dependentes de iniciativas próprias ou de parceria para se conectar. Estamos provocando isso? Essa conectividade como ferramenta de autonomia, por fim, ela é importante para destacar que ela não deve ser apenas mais um instrumento de denúncia, mais uma ferramenta de denúncia, mas também um instrumento para que o desenvolvimento sustentável e a autonomia das comunidades sejam legitimizadas. Quando falamos sobre inclusão digital na Amazônia, precisamos pensar além do acesso à internet. Veja que já destacamos o seu potencial para a economia, para a valorização cultural. É necessário garantir que as comunidades tenham o controle sobre e como essa tecnologia será utilizada. Mas o que isso significa? Vamos lá, vamos recapitular por ponto. Garantir acesso à internet de qualidade, mas sem comprometer o modo de vida tradicional. Criar políticas públicas para proteger o direito digital dos povos indígenas, incluindo a proteção de seus dados e conhecimento. Estimular iniciativas locais de empreendedorismo digital, permitindo que a comunidade desenvolva projetos próprios de educação, comércio justo e turismo. Vejam que eu estou reforçando esses pontos. Como eu falei inicialmente, nós teremos uma aula aberta hoje e ela se desdobrará em um curso e onde nós abordaremos tópico por tópico, dentro das políticas públicas e dentro da transversalidade dos serviços públicos, né?
Então, gente, o futuro dessa conectividade, ela precisa ser construída, precisa ser aprimorada, precisa ser evoluída. E aí, nós vamos passar agora para a inovação sustentável no meio ambiente. Agora vamos falar sobre inovação e tecnologia sustentável na Amazônia. Chegamos a um ponto essencial do nosso debate. Como a inovação e a tecnologia podem ser aliadas da sustentabilidade na Amazônia? Até aqui fizemos bastante provocações, mas agora vamos falar sobre os desafios dessa conectividade na região, suas ameaças quanto à exploração digital e o papel, protagonismo das comunidades locais na defesa da floresta. Eu quero trazer uma perspectiva otimista e transformadora, e não poderia ser diferente. A tecnologia, ela pode ser usada de forma sustentável e inclusiva, que é uma pauta a qual defendemos em fortalecimento das políticas públicas, beneficiando tanto a floresta quanto as pessoas que nela vivem. A frase que nos guia para essa reflexão é que a melhor tecnologia para proteger a Amazônia é o conhecimento compartilhado. E é sobre isso que desde o início estamos pautando. Como podemos usar essa conectividade para levar educação, saúde e desenvolvimento sustentável para essa região, para a nossa região. Nunca esqueçamos que nós vivemos aqui. Então eu não estou falando da população que vive ali ou acolá. Nós vivemos aqui. Então eu quero agora citar projetos sustentáveis na Amazônia. A Amazônia, ela não precisa apenas de mais tecnologia, né? Ela precisa de tecnologia que respeite a floresta e seus habitantes. Felizmente já existem projetos inovadores que mostram como é possível integrar a sustentabilidade da região. E nós pesquisamos algumas para iniciar essa jornada do conhecimento. Vamos conhecer alguns exemplos inspiradores, por exemplo, o Wi-Fi comunitário em algumas comunidades ribeirinhas e indígenas. A internet ainda é um recurso escasso. No entanto, iniciativas como o projeto Amazônia Conectada do Exército Brasileiro levaram conexão de alta velocidade a localidades isoladas por meio de fibra ótica subfluvial. Um outro projeto muito interessante, muito bacana, é o Moinho Digital, onde se implanta redes de Wi-Fi comunitárias gerenciadas pelos próprios moradores, garantindo acesso sem depender das grandes operadoras. E o impacto disso? Educação à distância, acesso à informação e novas oportunidades de geração de renda para a comunidade que antes estavam completamente desconectadas. Um ponto muito interessante e importante, a telemedicina, que sofreu e ainda sofre muito preconceito, mas tem resolvido muitos problemas. Imagine um morador de uma comunidade ribeirinha que precisa de atendimento médico especializado, mas um hospital mais próximo está a dias de distância de barco. Com a telemedicina, essa barreira pode ser reduzida, está sendo reduzida. Projetos como o Saúde e Alegria no Pará utilizam tecnologias para conectar médicos e pacientes por videoconferência, permitindo diagnósticos remotos e acompanhamentos médicos frequentes. Gente, isso salva vidas. Isso melhora a qualidade da saúde na região. Um outro ponto, governança digital e participação social. A resposta para essa pergunta está na governança digital participativa. Ou seja, garantir que as comunidades locais tenham voz ativa na definição de como a tecnologia será usada em seus territórios. A internet, ela pode ser uma ferramenta poderosa para isso. Ela é. Hoje, os aplicativos e plataformas digitais já permitem que os cidadãos monitorem e denunciem. Já falamos aqui, citamos exemplos como a plataforma de monitoramento ambiental participativo, os aplicativos como o Mapa Biomas, que alerta e permite que qualquer pessoa denuncie, as redes de comunicações comunitárias em algumas áreas, que as comunidades indígenas e ribeirinhas desenvolveram um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre invasões de madeireiros e garimpeiros. A governança digital na prática, né? Em algumas regiões, projetos como os territórios digitais indígenas treinam comunidades para usar a tecnologia na defesa dos seus direitos e na gestão sustentável de suas terras. Com essas ferramentas, a população local pode deixar de ser apenas espectadora
e passa a ser protagonista na proteção da floresta. Para fechar este tópico, né, da tecnologia como ferramenta de proteção coletiva, é importante destacar que ela deve servir, mais uma vez, as pessoas, a natureza, e jamais o contrário. Reforço, a tecnologia usada de forma correta, essa conectividade que falamos, ela pode fortalecer a governança ambiental, dar autonomia às comunidades e ser o propulsor de transformação para um exemplo global. Mas para isso, precisamos garantir que essa inclusão aconteça de forma responsável, transparente e participativa. E vamos para o nosso último tópico de hoje: conectividade responsável, o futuro da Amazônia entre tecnologia e saberes tradicionais. Este também é um ponto fundamental na nossa discussão. A internet, ela pode ser um caminho para a preservação ou um risco para a Amazônia. É um ponto de vista interessante, não é? O que determina seu impacto e a forma como utilizamos. Vivemos uma era onde a tecnologia está em toda parte, moldando economias, influenciando culturas e transformando sociedades. Mas quando falamos da Amazônia, a grande pergunta que surge é: como garantir que a internet seja um caminho para o futuro e não para a destruição? Vamos pensar aqui numa frase que nos remete a essa reflexão: conectar a Amazônia ao mundo é um grande desafio. Conectar o mundo à Amazônia é um dever. Isso significa que não basta apenas levar infraestrutura digital para a floresta. Precisamos garantir que essa conectividade, apesar dos conhecimentos tradicionais, possa fortalecer as comunidades locais e proteger o meio ambiente. Eu convido para a gente explorar 3 pontos essenciais neste último capítulo da nossa conversa, para equilibrar tecnologia e sustentabilidade da Amazônia. O primeiro, equilíbrio entre tecnologia e saberes tradicionais. A Amazônia não é apenas uma floresta, ele é um território vivo, habitado por povos que há séculos mantêm um relacionamento equilibrado com a natureza. É interessante destacar que a destruição é bem recente. Ela tem um conhecimento profundo sobre os ciclos da floresta, sobre suas plantas medicinais, sobre suas práticas seguras que garantem a sobrevivência do ecossistema. No entanto, com a chegada da internet, esses saberes estão sendo ameaçados de 2 formas: a perda da cultura tradicional, a exposição à cultura global sem mediação, que está levando literalmente à destruição de línguas indígenas, costumes ancestrais e formas de vida que existem há séculos. A segunda, a exploração do conhecimento sem consentimento. Já destacamos aqui, já exemplificamos. Empresas e pesquisadores muitas vezes coletam informações sobre plantas medicinais e nossa biodiversidade, sem envolver ou preocupar-se com comunidades locais, desenvolvendo esse conhecimento em produtos lucrativos sem qualquer benefício para quem ou possa ser preservado por gerações. Portanto, a conectividade da Amazônia precisa ser construída em diálogo com os povos indígenas e ribeirinhos. Estratégias para esta conectividade responsável. A inclusão digital na Amazônia ela deve seguir princípios de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Algumas estratégias para isso incluem infraestrutura de baixo impacto ambiental. Vejam que uma coisa vai casando a outra. Já falamos em investimento, agora destacamos o baixo impacto ambiental. Em vez de grandes torres e redes que desmatam áreas, podemos investir em satélites, drones e redes comunitárias autossustentáveis. Já temos exemplos, pequenos exemplos que está acontecendo com resultados positivos. O uso da tecnologia para fortalecer saberes locais. Aplicativos de educação indígena, plataforma de ensino de línguas nativas, ferramentas que ajudem as comunidades a documentar e proteger o seu próprio conhecimento. É importante
destacar que essa proteção digital dos povos da floresta está linkada a políticas públicas que garantem a soberania digital dessas comunidades, protegendo seus dados e conhecimentos contra a exploração indevida. A tecnologia ela pode ser aliada à preservação, mas ela precisa de um serviço às pessoas e não apenas aos interesses econômicos das grandes corporações. Isso nos leva a uma provocação. Essa tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas quem controla o seu uso na floresta? Temos a resposta. É uma ferramenta poderosa. Mas quem está controlando hoje? Como garantir que a internet seja um caminho para o futuro e não para a destruição? Vejam que essa sequência de perguntas elas sempre voltam, porque o futuro da Amazônia depende das escolhas que fazemos. E aí, eu te falo, conectividade como instrumento. Instrumento de quê? Educação ambiental digital, plataformas que ensinam sobre sustentabilidade, boas práticas, conscientização ambiental, monitoramento em tempo real, comunidades equipadas com tecnologias para vigiar, denunciar, fazer valer o cumprimento da lei, né? Combater os danos irreversíveis, economia sustentável, comércio justo. Pequenos produtores e a arte da floresta podem usar a internet para vender seus produtos diretamente, sem depender de intermediários. Já falamos isso aqui. Mas para isso precisamos de um compromisso coletivo. E aí, quem está nesse compromisso? O governo, garantindo políticas que protejam o meio ambiente e as comunidades, que incentive o uso e financie também a tecnologia, empresas parceiras que precisam respeitar os direitos das comunidades, que ajudem a desenvolver soluções que realmente beneficiem a população. A sociedade, ela deve estar atenta e engajada, participativa, cobrando ações concretas para que essa conectividade sustentável. A Amazônia, ela é o nosso patrimônio, ele é um patrimônio global, mas sua proteção começa com as pessoas que vivem nela e dependem dela, nós. Gente, para concluir este último tópico, né, a tecnologia e a sabedoria de mãos dadas, nós não podemos permitir que a internet continue sendo um vetor de destruição. Sim, porque ela está sendo. Pelo contrário, ela deve ser um instrumento de empoderamento, preservação, desenvolvimento sustentável. Se conseguirmos unir tecnologias e saberes tradicionais, poderemos construir um futuro onde a conectividade encerrar. Conectividade e sustentabilidade. O futuro da Amazônia em nossas mãos. Este foi o tema que carregou esta primeira aula aberta do nosso eixo temático, Agenda 2030, ODS. Né? Ao longo dessa jornada, discutimos os desafios e as oportunidades da conectividade na Amazônia. Falamos sobre os impactos da tecnologia no meio ambiente, sobre o protagonismo dos povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, sobre inovação sustentável e sobre governança digital. Agora, chegamos ao momento. Né? O futuro da Amazônia depende das escolhas que fazemos hoje. Essa frase, ela nos guia e ela é muito clara. Né? O futuro da Amazônia depende das escolhas que fazemos hoje. Isso significa que cada um de nós tem um papel essencial na construção desse futuro digital sustentável. Então, vamos recapitular os principais pontos que falamos hoje. Antes de falarmos sobre como podemos agir, vamos relembrar os aspectos mais importantes da nossa discussão de hoje. Conectividade como ferramenta de empreendedorismo, como ferramenta de empoderamento. A internet ela pode ser usada para proteger territórios, fortalecer culturas e denunciar crimes ambientais. Ok? Inovação sustentável. Projetos como redes de Wi-Fi comunitárias que mencionamos, a telemedicina, a energia solar, mostram que a tecnologia pode beneficiar a floresta, beneficiar o povo local, sem destruição. Educação ambiental digital. Falamos das plataformas interativas que ajudam a conscientizar novas gerações sobre a importância da Amazônia e a promoção de ação de preservação. Um outro tópico
foi governança digital e participação social. Aplicativos e iniciativas tecnológicas que permitem que as comunidades monitorem e denunciem crimes ambientais, tornando a gestão ambiental mais eficiente. E aí eu destaco: equilíbrio entre tecnologia e saberes tradicionais. A conectividade, gente, ela precisa ser renovada de forma respeitosa, garantindo que os povos indígenas e ribeirinhos sejam protagonistas dessa transformação digital. Todas essas ideias convergem para um único objetivo. Vamos lá, qual é? Garantir que a Amazônia Digital seja conectada, sustentável e, principalmente, justa. Justa para todos. Mas como podemos transformar esses conceitos em ação, em realidade? Como cada um pode contribuir para um futuro digital sustentável? A pergunta é desafiadora, sim. E se cada um de nós usa essa tecnologia no seu dia a dia, podemos utilizar para proteger a floresta? Sim, claro, devemos. Aqui estão algumas formas práticas de contribuir para nós, cidadãos comuns. Gente, consumir informação de qualidade. Antes de compartilhar algo sobre a Amazônia, verifique as fontes. Notícias falsas prejudicam as causas ambientais. Vamos refletir sobre isso. Vamos apoiar projetos sustentáveis, iniciativas de incentivo que promovam a economia da floresta, que gerem recursos para os povos locais, como o comércio de produtos orgânicos, artesanatos das comunidades tradicionais. Papel importante enquanto cidadão: cobrar políticas públicas reais, justas, executáveis, acompanhar e pressionar os governos locais e as empresas que ali estão, que desenvolvam ações concretas para a preservação ambiental e a inclusão digital responsável. Quais atores? Professores, educadores, pesquisadores. Criar conteúdos educativos. A internet é uma aliada da conscientização ambiental. Produz e compartilhe materiais que ensinem sobre a Amazônia e sua importância, professores, pesquisadores. Promovam o diálogo entre saberes, parcerias de incentivo entre universidade e comunidade local para fortalecer a pesquisa e a inovação sustentável. E aqui eu falo, empresas e governo, parceria público-privada. Investir em tecnologia sustentável. Destaco a rede de energia solar. Até brinquei: gente, está virando moda. Não, essa é uma moda sustentável necessária, né? Monitoramento e conectividade de baixo impacto são os caminhos para o futuro responsável. Detalhe: incluir as comunidades nessa decisão. A transformação digital na Amazônia precisa ser feita com os povos da floresta, não apenas para eles. É outro ponto relevante. Cada ação, por menor que pareça, contribui para que a tecnologia seja usada a favor do meio ambiente e das pessoas. Então, concluindo nosso primeiro encontro de aula aberta de muitos, o caminho da Amazônia Digital Sustentável, nossa primeira aula. Estamos em um momento decisivo. A Amazônia e a internet estão mais conectadas do que imaginamos. Podemos usar a tecnologia para preservar, monitorar e fortalecer iniciativas sustentáveis. Mas a tecnologia por si só não faz nada. Somos nós que escolhemos como utilizá-la. E aí, finalizo mais uma vez o que cada um de nós podemos fazer a partir de hoje, a partir de agora, para garantir a Amazônia Digital seja sinônimo de preservação e justiça. A resposta é com vocês. Eu já tenho a minha e estou aqui compartilhando com vocês, né? Pensando nas nossas futuras gerações. E dando sequência, eu quero compartilhar duas ações importantes. Primeira, falar da continuidade das nossas aulas abertas. Todo mês, no final de cada mês, teremos uma aula aberta temática sobre um ponto de destaque. É muito importante a participação de todos. Convido a todos participarem. Maio teremos um workshop. Junho teremos um curso. Mas eu quero aqui destacar dois pontos muito importantes. Agora, em abril,
no dia 16 e 17, eu quero convidar você para participar de um curso conosco. Não somente de um curso, mas do lançamento de um mega projeto. Ele é chamado ENAP aqui, é um projeto da Escola Nacional de Administração Pública. E no dia 16 e 17, nós estaremos ofertando um curso sobre clima, a situação do clima. Neste dia lançaremos esse projeto ENAP aqui, é a Escola de Administração visitando todos os estados com uma capacitação. Além da situação da sustentabilidade, né, vamos iniciar esse curso com clima, teremos cursos sobre orçamento público, compras públicas, sobre licitação, transformação digital, mas escolhemos a temática do clima, ok? E eu vou dizer por quê. Neste ano, nós teremos a Semana de Inovação, a 11ª Semana de Inovação. E olha só que legal, o tema é Um Planeta, Uma Chance. Vejam que nossas ações elas estão interligadas. Nós temos conversado com as outras escolas de governo e temos trabalhado em conjunto. Então, vamos trocar experiências, vamos ativamente participar desse processo, enquanto servidores públicos, enquanto cidadão. Então, eu quero deixar esse convite para vocês. Vamos participar agora em abril. É preciso fazer 2 cursos, um curso virtual, tá? Eu vou deixar aqui o link do curso, tá? Esse aqui é o banner do ENAP aqui, tá? E deste lado aqui eu tenho o evento da Semana de Inovação. Então, colegas, aos profissionais que estão comprometidos com esse desafio de debater, de pôr em prática, de lutar pela sustentabilidade do nosso Estado, do nosso Brasil, venham com a gente. Conheçam a nossa plataforma de educação virtual, conheçam a nossa agenda temática, não só de aulas, mas de curso, de workshop. E eu quero só aproveitar e dizer, estamos preparando uma revista onde nós queremos conversar com você, nós queremos saber o que você tem feito no seu trabalho sobre sustentabilidade, sobre orçamento público, sobre transformação digital, sobre a governança. Fique ligado com a gente. Eu aguardo vocês.